A paz do Senhor, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, que alegria estar novamente convosco aqui em mais uma EBD Online da Alfa e Ômega. No dia de hoje nós estudaremos a lição de número 5, datada para o dia 2 de agosto de 2020, que tem por tema Zorobabel recomeça a construção do templo. Lembrando que este trimestre nós estamos estudando uma edição especial que a CPAD preparou, em princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Essa revista foi primeiramente editada no ano de 1993 e comentada pelo pastor Eurico Bergsten. Ela é extremamente atual e muito cabível para o nosso momento, o momento em que a igreja está vivendo hoje, Nós estudaremos como que Deus usa dos seus profetas e como ele tem poder para atuar para que assim os teus propósitos venham se cumprir. A leitura bíblica em classe está no livro de Esdras, capítulo de número 5, Ageu 1 e Zacarias 4. Acompanhe aí comigo, vai aparecer na sua tela. Se você não tiver uma revista, leia conosco, mas tenha sempre por perto um exemplar da Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé e prática, para te ajudar, aí na sua pesquisa, aí nos seus estudos e também para conferir aquilo que nós estamos falando, como povo de Bereia, sempre conferia, mesmo tendo aprendido com Paulo. Quando Paulo volta lá, eles estão conferindo o que o próprio Paulo estava dizendo, porque Paulo podia mudar, mas a palavra do Senhor, essa não muda. Então tenha por perto a Bíblia Sagrada e acompanhe aí conosco. Esdras, capítulo de número 5, versículo de número 1 e 2. E os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel. Lhes profetizaram, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que o ajudavam. Ainda Ageu 1 vai dizer bem assim: no segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: então Zorobabel, filho de Sealtiel, aí já é o versículo 12, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor seu Deus o enviara, e temeu o povo diante do Senhor. Eu acho interessante aqui o versículo de número 2, ali do capítulo de número 1 do livro de Ageu, vai começar bem assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, aquele que peleja por nós e que com certeza entrou na guerra com seu poder em prol do povo de Israel. Continuemos. E respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força ou por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Tornar-te-ás uma campina, porque ele trará pedra angular com aclamações, graça a ela. E a palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces dessa casa. Também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós, porque quem despreza os dias das coisas pequenas? Pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor que percorrem por toda a terra. Nós vamos ver aqui um contexto que o Senhor, ele, através de seus profetas, através de Ageu, através de Zacarias, ele irá estimular o povo, e em especial ele tem uma palavra para todo o povo, mas tem também uma palavra para o sumo sacerdote, ele tem uma palavra
para o governador para estimular o povo a voltar a fazer aquilo que Deus tinha ordenado. A construção do templo estava parada há cerca de 15, 16 anos e ali havia um grande problema. Então Deus levanta esses homens para que eles viessem a ser voz do Senhor na terra. Eu acho interessante é que lá no capítulo de número 4 do livro de Zacarias, como nós lemos, o Senhor fala quem é o monte diante de Zorobabel, se tornará uma campina. Sabe por quê? Isaías capítulo de número 40, versículo de número 4, o Senhor fala, todo vale será exaltado, e todo monte e outeiro será abatido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. O Senhor é aquele que pode aplanar o caminho, o Senhor é aquele que pode fazer o monte virar uma campina, e o vale também, que estava para baixo, ser colocado num lugar reto. O Senhor é um Deus que endireita aquilo que está torcido. O Senhor é um Deus que tem todo o poder e que nem mesmo as afrontas do inimigo, as mentiras do diabo, como nós trabalhamos na lição passada, que a qual todos aqueles povos se ajuntaram para escrever uma carta para o governante, para que assim se parasse a obra do Senhor, nada poderia parar o poder de Deus, que agora, por intermédio do profeta Zacarias, estava falando a Zorobabel que nada iria impedir ele de fazer o que ele tinha feito. Sim, o Senhor é aquele que aplana o caminho, independente de como esteja a sua vida, as dificuldades que você esteja passando, como possa ser muito difícil, os grandes obstáculos que você tem enfrentado, eu creio que Deus pode aplanar o caminho e até aquilo que está áspero, ele torna plano. Nós vamos ver a figura aí de Ageu. Ageu significa festivo, porque de fato, quando Deus ele profere a sua voz para nós e traz assim as respostas, nós temos muita alegria. E a mensagem de Ageu era uma mensagem de estímulo, um estímulo à reconstrução do templo. E aquilo, por certo, iria trazer alegria, iria promover uma festa no meio do povo, porque o povo voltaria dentro daquele lugar de adoração a adorar, a exaltar o Senhor no templo. O templo, mais uma vez lembrando, representava o lugar da adoração, o lugar da comunhão, e isso estava quebrado, isso estava perdido, e por isso que Deus estava estimulando novamente o povo a assim reconstruir o templo. Alegria, sim, festivo. Zacarias ainda significa Javé ou Jeová ou o Senhor. Javé é a transliteração de Yud, Re, Vav, Re, o Deus eu sou. Ele fala bem assim, o nome de Zacarias já diz, Javé se lembra, o Senhor se lembra. O Senhor não tinha esquecido que tinha feito uma promessa. Lembra lá das primeiras lições, quando nós falamos que Daniel orava por um despertamento e que o próprio Jeremias, a qual Daniel, orando e lendo a palavra, entendeu que duraria 70 anos o cativeiro, ele estava lendo Jeremias, e o próprio Jeremias falou que Deus iria levar o povo, mas iria trazer o povo de volta do cativeiro. Deus não se esquece dos seus. Deus não é homem nem filho do homem para que minta ou se arrependa. Se ele prometeu, ele iria cumprir. E ele fez uma promessa a Zorobabel, que como Zorobabel tinha começado a lançar os alicerces, ele iria terminar aquela obra, e assim foi como aconteceu. Deus levanta Zacarias para despertar Zorobabel, para falar ali com o sumo sacerdote. Deus desperta Ageu para falar com o povo. Aquele templo seria onde o Senhor iria pisar muitos anos depois. Por isso era importante que Zorobabel reconstruísse aquele templo, preparando o caminho para o Senhor. Aquela construção dentro deste período histórico promoveria um avivamento no povo, uma restauração da aliança do povo com o Deus que iria naquele lugar novamente ser adorado. O Senhor falou que se agradaria da reconstrução. O Senhor falou que não deveríamos desprezar os pequenos começos. O pequeno começo era aquela reconstrução do templo, que diante de alguns era muito
pouca coisa, mas para aquele povo que estava afastado do Senhor e agora estava sendo reconduzido à terra de Jerusalém, o lugar da adoração, seria um momento de muita alegria. Sim, Deus fala e ele cumpre. Zacarias profetizava aos líderes e Ageu profetizava ao povo. Deus ainda tem os seus para poder fazer com que a sua voz seja ouvida, seja entre os grandes, seja entre as autoridades, seja entre os governantes, seja entre o povo, seja aonde for, Deus sempre se fará presente para que assim a sua voz seja conhecida. Deus usava os seus profetas, ele usou Zacarias, ele usou Ageu, ele usou aquele que era festivo e que promoveria alegria, e aquele que lembraria o povo que ele jamais se esqueceu do povo, né? Vamos ver alguns textos aqui. Um texto de Zacarias, capítulo de número 4. O comentarista vai nos dizer que assim como Deus falou a Zorobabel, estimulando a ele, deu uma visão, né? São muitas visões que Zacarias tem, algumas são mensagens extremamente simbólicas e entre elas está do capítulo de número 4, aonde o Senhor fala bem assim: como um homem que é despertado do seu sono, disse-me, o que vês? Eis que vejo um castiçal de ouro. O castiçal é símbolo da igreja, como nós vamos ver em Apocalipse, né, onde o Senhor está no meio do povo, e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas, né, e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo, e por cima dele 2 oliveiras. Olha que interessante, o castiçal é símbolo do povo de Israel, é símbolo da igreja, e precisa do azeite, que é símbolo do Espírito Santo. Tudo que nós formos fazer, nós devemos fazer guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ali iria promover a luz, né? A luz, conforme a Bíblia diz que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, a palavra do Senhor. Jesus falou que era a luz do mundo, e a igreja hoje, ela também é a luz do mundo. Eu acho interessante é que o castiçal com 7 lâmpadas, símbolo das obras de Deus. O óleo que as lâmpadas precisavam tinha que fluir através de canos ligados a um vaso de azeite que ficava em cima, ou seja, a comunhão que aquele povo, chamado povo de Deus, no caso Israel, assim como a comunhão que a igreja do Senhor precisa, ela vem por intermédio do Espírito Santo, e nós precisamos estar ligados sempre com o alto, sempre ligados com o Senhor. Ainda a profecia de Ageu, capítulo de número 1, versículo de 2 a 10, acompanhem comigo. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: esse povo diz, não veio ainda o tempo do templo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Nós já trabalhamos esse texto, mas é só para que você seja novamente recontextualizado. Sim, veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto essa casa fica deserta? O povo estava preocupado somente com a sua satisfação. Havia um desestímulo à construção do templo, havia uma opressão maligna dos povos que estavam ao redor de Jerusalém para que a cidade não fosse reconstruída, o templo não fosse reconstruído, a adoração não voltasse a acontecer naquele lugar, e o povo se acomodou com isso. Considerai os vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa e dela me alegrarei, sim, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. A continuação, para que nós entendamos que Deus já está falando, e falando para despertamento daquele povo que se preocupava somente com as suas coisas. O texto de Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 21, diz que todos buscam somente o que é seu e não o que é de Cristo, só para validar que também na época da igreja o próprio Paulo já estava incomodado e dizendo à igreja de Filipos, aquela que de fato se preocupava com os outros, que a grande maioria das pessoas se preocupa somente com o que é seu, né? Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem aos homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé
e se trespassaram a si mesmo com muitas dores. Eu sei que às vezes nós somos afligidos, bombardeados, desestimulados e acabamos assim nos voltando para as nossas próprias necessidades. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Mas as bandejas, os convites, né, as seduções são tão grandes nesse meio que nós tendemos, além de deixar aquilo que precisávamos fazer, nos afastar tanto desse projeto e buscar somente aquilo que queremos, e aí muitas das vezes nos engodamos, nos envolvemos com a mentira do diabo que diz que a riqueza irá proporcionar a satisfação e preencher o vazio que existe dentro de nós, que só o Senhor pode preencher, e o cumprimento do teu propósito. E assim Timóteo, Paulo está exortando a Timóteo para falar acerca daqueles que desejam as riquezas e que esses se envolvem em muitos laços. Olha lá o que Jesus está falando: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Essas coisas são comer, beber e vestir, coisas de necessidade básica, né? Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. O mesmo Paulo valida o que Jesus falou em Colossenses capítulo de número 3. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate por ele, pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre. O salmista, no Salmo de número 49, já está lembrando que não adianta confiar em si mesmo, não adianta confiar em suas riquezas, porque ninguém pode comprar ou salvar, remir a alma do seu irmão, porque isso foi um preço caro. Foi com ouro e com prata? Não, não foi. Não foi com ouro e com prata que nós fomos comprados da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus. Ei, agora, pois, vós ricos, chorais, pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para o último dia. Tiago está fazendo uma exortação no capítulo de número 5 terrível, porque riqueza é dom de Deus e Deus dá a quem quer. Sim, ele dá a quem quer, para que a pessoa administre em prol do crescimento do reino de Deus, para que este, através das suas riquezas, possa servir aqueles que são mais necessitados. É por isso que nós não devemos correr atrás de riqueza. É por isso que nós não devemos nos preocupar tanto e somente com as nossas coisas, mas com as coisas do reino de Deus, com as coisas do alto, com a vontade do Senhor. E é por isso que os profetas estavam ali exortando o povo de Israel, que havia deixado a reconstrução do templo, e cada um se preocupava somente com a sua casa, deixando a casa do Senhor vazia, deserta e sem continuar o trabalho da reconstrução. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas, para dela gozarmos, para dela desfrutarmos. É o que Paulo escreveu ainda em 1 Timóteo, capítulo número 6, versículo de número 17. Eu acho muito interessante é que houve um homem na Bíblia Sagrada chamado Moisés, esse que cresceu e era chamado filho da filha de Faraó, cresceu lá no Egito como sendo o terceiro maior, depois de Faraó, depois da filha de Faraó, o terceiro maior do Egito. Mas o texto de Hebreu diz, quando coloca ele na galeria dos heróis da fé, que pela fé, ele não quis ser chamado filho da filha de Faraó. Ele não quis ser o herdeiro do Egito, que é símbolo do mundo, mas tendo por maior riqueza o vitupério, ou seja, o sofrimento de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. A recompensa que Moisés esperava não estava nas coisas que o presente século, no caso o Egito, poderia proporcionar para ele. A recompensa e a riqueza maior que ele viu era em sofrer junto do seu povo, porque isso estava relacionado ao projeto de Deus, ao propósito que Deus tinha para a vida dele. Ei, entenda uma coisa, nada vai substituir e ser mais valioso do que a presença, do que o propósito de Deus na sua vida.
por favor, atente para isso, se sensibilize para isso, ouça a voz de Deus te convidando a viver isso, e ali de fato você estará vivenciando uma experiência extraordinária, a ponto de o povo de Deus, o povo de Israel, ser exortado, ser convidado a voltar seus ouvidos para a voz do Senhor, que queria que eles restaurassem o templo. A voz profética, ela era importante, e a voz profética é uma representação da voz de Deus, a palavra de Deus que iria ser manifesta no meio do povo. E a palavra de Deus, a palavra que provém de Deus, a palavra que é pregada em nome de Deus, ela tem o seu efeito. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o enviara, e temeu o povo diante do Senhor. Quer avivamento maior do que esse? Quer despertamento maior do que esse? Quando alguém resolve obedecer a palavra de Deus, quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós nos colocamos no centro da vontade de Deus, e no centro da vontade de Deus, a graça do Senhor, a glória do Senhor, a bênção do Senhor, o poder do Senhor nos alcança, e assim nós vamos desfrutar de tudo que Ele tem para nós e que Ele tem para fazer também através de nós. O maior avivamento, eu sempre vou falar, ele vem pela palavra de Deus, e isso vai se concretizar em nossas vidas quando nós não fomos somente ouvintes, como o Tiago falou, mas também praticantes, ou seja, nós precisamos praticar a palavra de Deus, ou seja, nós precisamos obedecer a palavra de Deus. O povo se quebrantou e obedeceu e temeu. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Olha, esse povo que é sábio é um povo que é o oposto do povo que é iníquo. O povo que é chamado sábio, ele é o oposto daquele que é o nécio, e o nécio é o tolo, e o tolo é o louco, e o louco é aquele que é considerado desajuizado, que esquece que um dia virá o juízo. Sim, não seja como um tolo, seja um homem sábio, seja um homem obediente, ouça a voz do Senhor e obedeça a Ele, porque você vai colher os seus frutos. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforça-te, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Sim, Zorobabel ouviu e foi fortalecido pela palavra do Senhor. Josué, que estava com as vestes sujas, conforme o próprio comentarista coloca aqui pra gente, no livro de Zacarias 3:4, quando ali o Senhor purifica Josué. Ei, se você pecou, confessa, deixa, alcança misericórdia. Filhinhos, não pequei, mas se pecar, nós temos um advogado, a saber, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pode nos purificar de todo pecado, o Senhor pode nos perdoar. Ele lança por terra toda a culpa, toda a acusação do inimigo, e assim pode novamente nos restaurar para que nós venhamos a voltar com vestes novas, como vês, vestes limpas, como fez com Josué, a poder trabalhar para a glória do Senhor. Josué seria aquele que iria ser o sumo sacerdote nesse novo templo que seria reconstruído, e todo o povo se empenhou agora em trabalhar. O texto diz que os profetas estavam ali com os governantes e com o povo trabalhando. É importante demais quando nós temos as nossas lideranças, ainda que não peguem no batente, ainda que não coloquem a mão na massa, vamos dizer assim, estejam ali nos estimulando, estejam ali nos orientando. A profecia ali, o profeta ali representava a voz de Deus a estimular, a orientar o povo no trabalho. Olha que interessante, eu aqui marquei no livro, na Bíblia Sagrada, abre aí sua Bíblia comigo, é rapidinho, lá no texto de Esdras, o capítulo de número 5, a revista não coloca, mas a Bíblia diz bem assim, olha:
Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus. Esse foi o texto que nós lemos, que está em Jerusalém, com eles os profetas de Deus que o ajudavam. Naquele tempo vieram a eles Tatenai, governador da além do rio, e Setar-Bozenai e os seus companheiros, e disseram-lhe: Quem vos deu ordem para reedificares a casa e restaurares esse muro? Então, no versículo 5 diz bem assim: Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus e não os impediram. O versículo de número 8, quando os líderes daquela região escrevem de novo uma carta a Dário, dizendo que o templo estava sendo reconstruído, eles escrevem dizendo que aquela obra estava acontecendo de novo com diligência, com dedicação, com esforço, com continuidade. O povo estava agora esforçado em fazer a vontade do Senhor com diligência. Por quê? Porque os olhos de Deus estavam sobre o povo. Sim, a liderança estava ali estimulando o povo a cumprir o propósito de Deus, e isso é um grande avivamento. A Bíblia vai dizer que quando essa carta chegou a Dário, o próprio Dário foi pelo povo de Israel estimulado a olhar lá nas crônicas de Ciro para ver se não tinha sido o próprio Ciro que tinha dado uma ordem. E Dário, no começo do capítulo de número 6, o finalzinho também do capítulo de número 5, vai ver que sim, foi Ciro, ordenado por Deus, que mandou a reconstrução do templo. O que Deus manda há de acontecer, e homem nenhum pode impedir. Assim Deus mandou Ciro, e não era aqueles povos daquela terra que iam impedir, não era Dário que iria impedir, e assim ele permitiu que o templo voltasse a ser reconstruído. Por quê? Porque quem estava trabalhando e quem estava falando era o Senhor dos Exércitos. Porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, aquele que peleja por nós, aquele que pelejou pelo povo de Israel, aquele que falou: eu vou nessa batalha com vocês e vocês não vão fracassar. Deus é contigo, meu amigo. O Senhor é contigo naquilo que Ele falou para você fazer, naquilo que você tem convicção que é da parte do Senhor, que irá glorificar o nome do Senhor, que irá glorificar o nome de Jesus, que você depende da ajuda do Espírito Santo para que aconteça, que irá ajudar os seus amados irmãos em Cristo, aquilo que irá promover o crescimento do reino de Deus, ajudar a obra missionária, a igreja local, a obra social. Deus é contigo, que Deus possa te ajudar, como ajudou Zorobabel, como ajudou Josué, através da voz do Senhor, que essa minha simples voz possa ser a voz do Senhor a te estimular neste dia a perseverar. O ministério profético, ele era algo que era conhecido desde o Velho Testamento, era muito conhecido, e era a manifestação do poder de Deus, era a manifestação da voz de Deus. Deus fez isso usando Moisés de diversas formas, desde o capítulo de número 4, versículo de número 17, tem um estímulo ali a ele usar a vara, e através da vara Deus iria fazer grandes sinais. Elias, olha, 1 Reis 18:39 diz que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus. Você conhece a passagem, nós trabalhamos ela nas aulas passadas, quando Elias está no Monte Carmelo e ele restaura o altar e Deus derrama fogo, e todo mundo vai ter que reconhecer o que nós acabamos de ler, que só o Senhor é Deus. Paulo está falando à igreja de Corinto, no capítulo de número 12, quando trata dos dons, ele fala de muitos dons, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então Deus, ele vai trabalhar na sua igreja com multiplicidade, ele é multiforme graça, ele vai trabalhar conforme a vontade dele, com cada um de uma forma diferente, para a edificação do teu povo. Ainda Timóteo, mesmo Paulo escreve: não desprezes o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia e pela imposição das mãos, pelo presbitério.
Zacarias estimula Zorobabel a reconstruir aquele templo. É claro que esse templo não tinha nem mesmo a glória, o esplendor daquele templo que tinha daquela época de Salomão. Era muito menor, né, em suas dimensões e estava voltando do cativeiro, mas aquele lugar seria onde anos depois da reforma de Herodes, Jesus iria pisar. Sim, então aquilo seria uma forma de preparar a vinda do Senhor. É muito interessante, válido, e eu acredito que cabe para a nossa aula de hoje lembrar que Zacarias também foi um profeta usado por Deus para proferir acerca da vinda do Messias. Acompanhe comigo, Zacarias 11, versículo de número 7 diz: Eu, pois, apacentei as ovelhas da matança, as pobres ovelhas do rebanho, tomei para mim as duas varas, uma chamei de graça e a outra chamei de união, e apacentei as ovelhas. As ovelhas ali no capítulo de número 11 de Zacarias estavam perdidas, estavam desoladas, sim, porque os pastores eles estavam apacentando a si mesmo, mas Deus pegou a vara, varas depois que ele vai quebrar mais à frente, mas que agora é a vara da graça, é a vara da união, e é só o Senhor que pode nos unir novamente a Deus por intermédio da sua graça. Se você não teve a oportunidade, eu te convido, tem uma playlist específica sobre isso, aonde no trimestre passado nós trabalhamos com a igreja eleita, a carta de Paulo aos Efésios. Confere lá, porque está muito bem explicado em 13 aulas esse assunto que fala sobre a graça de Deus em nossas vidas. Aqui Zacarias já estava falando acerca daquilo que Cristo iria fazer, pela sua graça, nos unir de novo a Deus, e também ele iria nos apacentar, nós que estávamos com ovelhas desgarradas, assim como ele veio para as ovelhas de Israel que estavam desgarradas, mas elas, em sua grande maioria, não o quiseram. Pegaram a pedra de esquina e lançaram de lado. Ainda Zacarias 11, 13 vai dizer: O Senhor, pois, disse-me, arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles, e tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Sim, Zacarias estava profetizando sobre o que Judas fez, vendendo Jesus por 30 moedas de prata. Se com remorso, não sei se arrependendo ele, com remorso, com certeza, volta arrependido para poder devolver o dinheiro e falar que estava acusando um justo, e eles pegam aquela moeda que era preço de sangue e compram o campo de Inom, o campo do oleiro. Olha que coisa interessante, cumprindo-se a profecia de Zacarias. Sim, o campo de Inom, que foi chamado por Jeremias de Tofete, um lugar onde acontecia coisas terríveis. Olha que coisa tremenda, é o Senhor falando que através de Zacarias, que Jesus seria vendido por Judas. Ainda Zacarias 12, 10 diz: Sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplica, e olharão para mim aqueles que transpassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Acompanha comigo ainda o 13, 7, eu volto nesse 12 rapidinho. Ó, a espada desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos exércitos. Fere ao pastor, espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequenos. Jesus foi ferido, sim, foi traspassado, ele foi ferido e ele foi colocado na cruz do Calvário para que nós pudéssemos sentir as mãos dele como um sumo pastor sobre as nossas vidas. Se cumpriu ali o que ele mesmo falou. O nosso Senhor Jesus falou que ferindo o pastor as ovelhas se dispersariam, e assim todos os seus discípulos se afastaram quando ele foi preso, e todo o seu processo de crucificação, eles se mantiveram, de julgamento e crucificação, se mantiveram distantes, né? Olha que interessante, Zacarias
Zacarias ainda 14:3, e o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou sim no dia da batalha, no final da grande tribulação. Jesus irá descer no Monte das Oliveiras e todo olho o verá, todos aqueles que estão na terra, não só a igreja, que no começo, antes de começar a grande tribulação, será arrebatada, só ela, no tocar da trombeta, encontrará com Jesus, depois começará a grande tribulação, mas no final da grande tribulação, Jesus desce, a igreja desce com ele pisa no Monte das Oliveiras, se divide ali no Vale de Jezreel, formando o vale ali do Armagedon, né? Para que vai acontecer aquela grande batalha, e Apocalipse diz com a palavra que sai da sua boca, a espada que sai da sua boca, ele vencerá aqueles exércitos que virão contra Jerusalém, e aí volta de novo. Olha, no dia da batalha ele irá pelejar. Jesus vai de novo agora aparecer para o povo de Israel. Zacarias capítulo de número 13, versículo de número 6. Se alguém lhe disser que feridas são essas nas tuas mãos, dirá ele, são feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Olharão as suas mãos feridas, olharão, sim, ele trespassado e se amargarão. Zacarias 12:10, se prantearão sobre ele como quem planteia, mataram o unigênito Filho de Deus. Os judeus, o povo de Israel irá perceber, ei, feridas feitas na casa dos meus amigos, eles mataram o Messias, eles prantearão amargamente e se arrependerão, e ali se concretizará. Eu sei que nós aplicamos isso na nossa vida e nós de fato podemos conjecturar e aplicar, mas a mensagem profética de Ezequiel 37, aonde a Bíblia diz que o Senhor, ele soprará do seu espírito sobre o vale de ossos secos, o próprio profeta Ezequiel, na continuação da profecia, o Senhor explica para ele que aquela é a nação de Israel que voltará a ser um grande exército, o exército do Senhor, que hoje somos eu e você, a igreja de Cristo. Aquele povo voltará. Jesus foi profetizado por intermédio de Zacarias como aquele que é o bom pastor, aquele que sofreu e foi vendido, aquele que foi traspassado, aquele que foi ferido e assim foi traído pelos seus amigos, mas aquele que um dia vencerá as batalhas e irá de novo trazer Israel para perto de si. Olha que coisa maravilhosa. O profeta Zacarias, ele foi muito usado por Deus para falar de Jesus, e o profeta Zacarias foi quem estimulou o governante Zorobabel, que o próprio comentarista já chega a dizer aqui que estava sem forças para voltar a fazer o que precisava fazer, que era reconstruir o templo onde o nome do Senhor seria glorificado, e isso é maravilhoso. Zacarias profetiza sobre Jesus. E aí nós vamos entender que essa questão da revelação, ela traz o peso que foi lançado sobre o profeta e que ele compartilha agora com Zorobabel, com Josué, com o povo, de modo que o povo se arrepende, entra no temor do Senhor e obedece a Deus. A palavra é massá, tá aí, ó, o dicionário Strong, que está relacionado a fardo, carga, trazer a revelação, carregar a revelação é uma carga, é um fardo. Se Deus falou para você que ele tem algo a cumprir na sua vida ou através da sua vida, entenda, ele lançou sobre ti um fardo que com certeza ele ajudará a carregar, mas ele diz, enquanto essa hora não chega, se prepare no processo. Tem muita gente que ouve, você vai ser um pastor, não sabe o peso que é ser um pastor, alguém que é convidado a guiar um rebanho em direção ao céu. Meu amigo, se Deus falou com você que ele tem uma obra na sua vida, corre e se prepara, ele vai te ajudar, ele vai te fortalecer, ele vai te restaurar quando você estiver cansado, mas entenda, é um fardo, é motivo pela qual a alma se eleva. À medida que a revelação é entregue, nós entramos dentro da revelação e abraçamos assim as coisas mais elevadas, as coisas que vêm do céu, e assim buscamos viver a nossa vida de acordo com as coisas mais elevadas, com as coisas que são do céu. Oráculo, peso. Eu acho interessante que a revelação vinha da parte da glória de Deus. A palavra glória está relacionado a
peso esmagador. Quando a glória de Deus vem, a nossa glória é esmagada. Quando a revelação de Deus vem, o fardo de Deus, o peso de Deus, aquilo que vai nos esmagar em nós mesmos, nos fará assim ser restaurado e elevado, porque a glória de Deus, o Senhor não divide a sua glória, e quando a glória vem, ela esmaga a nossa glória e qualquer outra glória, de modo que assim nós, diminuindo, conseguimos encher ou sermos cheios da graça e da glória de Deus. A palavra no Novo Testamento é profeteia. Sim, profeteia é um discurso que emana da inspiração divina, sim, que emana do Espírito Santo e que declara os propósitos de Deus, seja pela reprovação ou admoestação do iníquo, ou para o conforto do aflito, ou para revelar coisas escondidas, para prenunciar dos eventos futuros, usado no Novo Testamento para a expressão dos profetas do Antigo Testamento, da predição de eventos relacionados com o reino de Cristo e seu iminente triunfo, junto com as consolações e admoestações que pertencem a ela. O espírito de profecia, a mente divina, origem da faculdade profética, do dom e discurso dos professores cristãos chamados profetas. Olha que interessante, no Novo Testamento, o ministério de profeta está relacionado àquele que sabe caminhar pela palavra e conduzir o povo pela palavra, aquele que prega, aquele que entrega a mensagem de Deus a fim de consolar, confortar, edificar, exortar o povo de Deus a perseverar no caminho do Senhor. Sim, no Novo Testamento, o pregador, o ensinador é o profeta, aquele que tem o ministério de profeta. Mas também existe o dom da profecia, como Paulo falou lá em 1 Coríntios capítulo 12, como nós lemos ali outras questões acerca do dom, aqui ó, e outra operação de maravilhas, e a outra profecia, e a outro dom de discernir espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra interpretação das línguas. Existe o dom da profecia, que é quando Deus ele entrega assim os segredos que ele quer fazer conhecido ao homem, né? Os dons e a expressão destes profetas, das predições das obras que instaurarão o reino de Deus. É por isso que Paulo está enfatizando em 1 Tessalonicenses: não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai a tudo, retende o bem. Nem todo mundo que está profetizando em nome do Senhor. Infelizmente se banalizou a questão da profecia. Hoje em dia as pessoas querem decretar, elas querem liberar da parte delas mesmas, dizendo que é em nome de Deus. Muitas pessoas tentam manobrar Deus como se pudesse assim fazer com que Deus viesse a fazer aquilo que elas querem. Não, o profeta é aquele que fala o que Deus mandou. Se Deus não mandou, nós não devemos profetizar ou falar: vou profetizar sobre a sua vida. Se a palavra diz, nós podemos pregar de acordo com a palavra, mas se a palavra não diz, nós não devemos acrescentar. Apocalipse diz que ai daquele que tirar ou acrescentar algo nessa palavra, de modo que, tendo diferente dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Se é profecia, seja segundo a medida da fé. Existe um dos significados da fé, pistes, no Novo Testamento, que está relacionado a uma observância rigorosa da palavra para cumprir, para aplicar na minha vida. Aí sim a palavra vai me dar mais fé, a fé pistes, a fé que obedece, a fé que está relacionada ao entendimento da palavra. Olha que interessante, isso acontecia no Velho Testamento, as profecias que ensinou as palavras do rei Lemuel, que ensinou sua mãe, dizem que Lemuel era um pseudônimo de Salomão, né? O peso de Babilônia que viu Isaías, validando essa questão do maçado, peso, né? Ainda lá em Abacuque, peso da palavra do Senhor
contra a terra de Hadraque, Damasco, o seu repouso, porque o olhar do homem de todas as tribos de Israel se volta para o Senhor. Zacarias 9, ainda o próprio Zacarias, o peso que viu o profeta Abacuque 1. Então nós vamos ver que a palavra do Senhor, o dom de profecia é uma coisa e o ministério de profeta é outro, né? Nós temos aqui a revista nos trazendo alguns ministérios, né? Da profecia, o ministério de profeta à luz da Bíblia. O profeta exerce uma função ministerial determinada por Deus. Ninguém toma para si essa honra. Não posso ser profeta segundo o que eu quero. Lá vai ali profeta. Hoje em dia todo mundo é profeta, cada um chama o outro do que quiser. Você está andando na rua porque você começou a caminhada, porque você tem uma boa palavra, por isso, por aquilo, você já é chamado de pastor. Se Deus te usou num momento para falar algo que só alguém sabia, você já é um profeta. Não, nós temos que ter cuidado com esse peso que nós lançamos sobre a vida das pessoas, né? Nós vamos ver que esse ministério é dado por Deus e ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, Hebreus 5:4. O profeta na dispensação do Antigo Testamento, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, era consultado pelo povo acerca de assuntos espirituais e até mesmo acerca de assuntos normais, né? Ezequiel, muitas das vezes, ele era um conselheiro, eram chamados homens sábios, né? E ele estando ali sentado, tendo ele muitas visões, exortado o povo, estando no meio de uma casa rebelde, entre serpentes e escorpiões, o Senhor falou que ele iria profetizar, era o povo de Israel, assim como nós, muitas das vezes, estamos no meio de um povo que não quer servir ao Senhor de acordo com a palavra, ou seja, são rebeldes, infelizmente. É assim que estamos no nosso contexto atual. As pessoas não querem mais obedecer à palavra de Deus. Mas você, meu amigo, você, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você que é um servo do Senhor fiel, mergulhe na palavra, ouça a voz de Deus, obedeça a voz de Deus, como o povo ouviu a profecia de Zacarias e de Ageu e encheu seu coração de temor e ali foi obedecer à vontade do Senhor e reconstruir o templo onde Deus seria adorado, e o próprio Deus falou que se agradaria disso. Ali Ezequiel era um conselheiro, mas por causa do pecado do povo, a pergunta que foi feita não seria respondida. 1 Samuel, o profeta Samuel foi consultado até mesmo acerca das jumentas do pai de Saul e deu a orientação, porque Deus ele dá a orientação para nós em todas as coisas. No Antigo Testamento, o profeta era o mediador entre Deus e o povo. Em 1 Reis estava registrada uma consulta sobre um doente, né, lá no capítulo de número 14, se levantaria ou não, e o profeta respondeu da parte de Deus. Sim, Moisés transmitia aos anciãos o que Deus falava, mas no começo Deus queria falar com todo o povo, mas o povo vendo o fogo lá no monte, o povo vendo a voz de Deus que era como voz de trovão, se assustou e falou: não, fale Deus contigo e tu conosco. Nós, desde o princípio, fomos convidados a ouvir a voz do Senhor, e era assim que era no Antigo Testamento, porque o povo não queria, temia ouvir a voz de Deus, e por isso Deus levantou os seus para que ele pudesse transmitir a sua palavra ao povo. Mas no Novo Testamento não há ninguém que possa ser mediador entre nós e o nosso Deus, senão o nosso Senhor Jesus Cristo. No Novo Testamento, ninguém é estimulado a procurar profeta para saber resposta se compra carro, se compra casa, se sai do emprego, se casa, se não casa, isso, questões de relacionamento. Profeta não deve ser procurado. Todo mundo tem acesso a Deus. Nós, com ousadia, pelo sangue de Jesus, podemos entrar no Santo do Santo. Ei, meu irmão, Deus quer falar diretamente contigo, porque só há um mediador. Sim, só há um Deus e só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo feito homem, falou Paulo em 1 Timóteo, capítulo de número 2. Sim, o versículo de número 5 deixa claro isso pra gente. Somente Jesus é mediador. Hoje, na dispensação a qual nós estamos, entre Deus
E os homens, existia profecia? Existia. Deus usava e falava através dos seus servos, como tem falado até hoje, no meio das nossas congregações. Nós cremos que Deus levanta homens, mulheres, jovens, crianças, para poder transmitir a sua palavra, seja de exortação, seja de consolo, seja de conforto, seja de orientação para algo, mas nós não devemos procurar o profeta por causa disso. Existia pessoas que profetizavam? Existia. Nós vamos ver a figura de Filipe, que era agora um evangelista. Olha, esse homem, a Bíblia diz que ele tinha 4 filhas e essas moças eram profetas, elas profetizavam. Imagine você que criar um filho não é fácil. Imagine criar 4 filhos. Imagine que não somente criar 4 filhos, mas criar 4 filhos no caminho do Senhor. E não só isso, as meninas eram cheias de Deus. Eu quero, meu amigo, que o Senhor te dê essa graça de que a sua família seja forte, de que a sua família seja uma família que valorize a palavra de Deus e que assim, valorizando a palavra de Deus, aí na sua casa, vivendo a palavra de Deus, você possa sempre ouvir a voz de Deus que irá te direcionar em tudo e que os teus filhos profetizem, sim, que os teus filhos profetizem e que eles possam ser pregoeiros da verdade, pregadores da palavra de Deus, ensinadores, missionários, profetas, pastores, evangelistas, doutores, sim, por que não? Deus pode levantar dessa nossa geração, dos nossos filhos, sim, dos nossos filhos, como levantou as filhas de Filipe, alguém que vai viver profetizando, que isso aconteça na sua casa, mas para isso, como disse Deuteronômio, a palavra primeiramente tem que estar na sua mente e no teu coração, e você deve amar a Deus com todas as tuas forças. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Aí nós chegamos então no final da nossa lição. Essa lição que foi um pouco mais rápida e agora nós vamos entender que da mesma forma que Deus levantou o profeta Zacarias para falar com os líderes e levantou Ageu para falar com o povo, Ageu ainda trouxe uma mensagem para aquele povo, e nós falamos da importância que foi para aquele povo a reconstrução do templo. Nós falamos que Deus pôde purificar Josué, que era o sacerdote que estava com as vestes sujas e que o próprio diabo estava o acusando. Mas muitas das pessoas, elas usam o texto bíblico de acordo com a sua vontade, para adequar assim a sua vida e para assim conduzir a sua vida a práticas pecaminosas, para se afastarem do caminho do Senhor e ainda distorcem o texto bíblico dizendo que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Eu sei que não está na lição, mas eu preciso te convidar a meditar comigo nesse texto. O texto de Ageu, capítulo de número 2, versículo de número 9, diz que a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Olha que interessante, tem gente que acha que só porque caiu, agora quando voltar para Jesus vai ser ainda mais. Eu conheço alguns amigos, homens de Deus, que eram fiéis ao Senhor, pregavam, Deus usava maravilhosamente, mas sei lá por qual circunstância da vida vieram assim a resvalar os seus pés, outros caíram, outros de fato geraram grandes escândalos, deixaram suas mulheres, arrumaram outras, vieram assim a bagunçar suas vidas de uma forma terrível, onde o diabo entrou e fez uma bagunça, e agora muitas das vezes eles não esperam nenhum tempo. Mas Diego, você não falou que Deus perdoa, Deus restaura? Deus perdoa e Deus restaura, mas em Gálatas Paulo falou que a lei da semeadura ela é clara, porque Deus não se deixa escarnecer, e o que o homem planta ele colhe. Deus perdoa, mas tem a consequência, e a geração de hoje não quer passar por uma disciplina, não quer passar até mesmo por um desligamento do rol de membros, sendo que já foi desligado do céu por causa do pecado, precisa confessar e deixar, alcançar
misericórdia e ser restaurado ao corpo de Cristo, porque no corpo de Cristo só vai ficar aqueles que estiverem lutando e com a ajuda do Espírito Santo, buscando andar em Espírito. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu não estou entendendo, Diego, me explica melhor esse final de aula. É porque eu quero te dizer, meus amados, que muitas pessoas usam desse texto para poder falar que depois a glória da segunda casa vai ser maior, porque elas pecaram e nem esperam o tempo, a geração da internet. Muitos jovens validam a queda do outro, porque eles também muitas das vezes estão cometendo erros que não precisavam. Erros todos nós cometemos, mas tem alguns que nós já sabemos que não podemos cometer, que não podemos continuar a cometer. E assim, essa geração, ela volta rapidamente e infelizmente acaba que deixa o exemplo de que se uns pecaram e continuam assim, aparentemente em alta, os outros também podem. Eclesiastes chega a falar que triste é quando alguém peca e não vem a correção. Este acaba achando que não virá, mas de repente virá uma destruição sobre essa vida. Nós venhamos a orar por essa geração que infelizmente padeceu, que nós venhamos a orar. A Bíblia diz, 1 Coríntios, capítulo de número 10, quem está de pé que cuide para que não caia, para que assim nós venhamos a nos manter firmes no Senhor. Meu amado, eu sei que não é fácil, eu sei o quanto Deus tem me guardado a ti também. Se Deus, o próprio Cristo, falou que Satanás estava cirandando por Pedro e Jesus intercedeu por ele, eu creio que Jesus está intercedendo por nós. Romanos 8 ainda diz que o Espírito Santo intercede por nós nas nossas fraquezas. Se eu posso te dar um conselho, não se afaste do Senhor, não viva no pecado, não venha a cair no pecado, mas se você caiu, se arrependa, e se você se arrependeu, tenha um pouco de paciência para entender que Deus perdoa, mas que infelizmente, socialmente, algumas coisas são um pouco mais demoradas para acontecer. Diego, então me explica o que é isso aqui. Não é a glória da segunda casa? Não, não é a da segunda casa, é da última casa. Vamos ver o texto. Então veio a palavra do Senhor a Salomão dizendo, quanto a esta casa que tu edificas, se andares no meu estatuto e fizeres os meus juízos, se guardares todos os meus mandamentos, andando nele, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e acabou. A casa que Salomão edificou era um templo extraordinário, que ninguém nunca viu, né? A própria rainha de Sabá, vendo toda a glória de Salomão expressa em tudo que estava ao redor dele, falou que nunca tinha visto nada como aquilo. Bem, nós vamos ver que esse templo, quando Salomão terminou e consagrou, a glória do Senhor invadiu aquela casa. O texto de Esdras 3, que nós tratamos em aulas passadas, vai dizer que muitos dos sacerdotes e levitas, chefes dos pais já idosos, que viram a primeira casa, choraram em altas vozes quando às suas vistas foram lançados os fundamentos da casa. Por quê? Porque o templo que estava sendo reconstruído, ele não se comparava em glória com o templo e com aquilo que tinha acontecido lá na época de Salomão, mas haveria um novo processo, era importante para aquele povo, era importante para aquela história que viria. Eu acho interessante é que Herodes, anos depois de ter sido em parte destruído esse templo de Zorobabel também, ele querendo fazer ali um acordo político com os judeus, ele restaura esse templo de Zorobabel e uma parte ele separa, que é chamado de Gábata ou Litóstrotos, era uma parte onde os gentios eles podiam pisar naquele lugar onde a glória descia. Agora tinha uma parte que os gentios deviam pisar, no lugar onde só os santos entravam, o povo de Israel. Agora alguém que não servia ao Senhor poderia estar. E ouvindo, pois, Pilatos esse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado
Gábata em hebraico. Olha, era naquele mesmo lugar. Lembra que Zacarias falou que lá haveria a paz? Que Ageu falou, neste lugar darei a paz? Sim, ali Deus estava dando a paz. Deus estava ali entregando Jesus para ser julgado e ele falou nos seus discursos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. A paz estava sendo entregue. Sim, Jesus morreu como um cordeiro manso, ele não abriu a sua boca. Depois do templo de Herodes, o Senhor Jesus, quando os próprios discípulos falam: vejam que pedras maravilhosas. Jesus vai falar com eles: não ficará pedra sobre pedra. Eu em 3 dias eu derrubo e em 3 dias levanto de novo. Esse templo, Jesus estava falando acerca dele mesmo, da sua morte na cruz e depois da sua ressurreição. Jesus era um templo e seu templo tinha mais glória do que o templo de Herodes, tinha mais glória do que o templo de Zorobabel, tinha muito mais glória do que o templo de Salomão, mas não para por aí. A glória da última casa será maior do que a da primeira, mas a glória da última casa não era Cristo. A glória da última casa não findava em Cristo. A glória da última casa não findava no templo de Herodes, nem no templo de Zorobabel, nem no templo de Salomão, porque Jesus falou que ele não nos deixaria órfãos e enviaria então o outro Consolador, o Espírito Santo, e ele estaria em nós. Olha que interessante, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer que nós somos templo do Espírito. Então a glória de Deus agora habita dentro de nós, mas não finda em nós, não finda na igreja, não finda em mim, não finda em você. Essa não é a glória da última casa, porque o texto diz ainda que aquele que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Olha que interessante, se eu e você vencermos, nós estaremos como coluna no templo de Deus. Olha, ainda tem mais, Apocalipse 7,15 diz sobre os mártires da tribulação, que estarão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. Se nós vencermos, nós iremos estar constantemente diante de Deus no seu templo, o adorando e o servindo, de modo que a glória da última casa não acaba na igreja, não acaba em Jesus, não acabou no templo de Herodes, reconstrução do templo de Zorobabel não acabou no templo de Salomão, não, a glória do Senhor também, a glória da última casa não acaba aí, porque Apocalipse 21:22 ainda diz: e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Todo-Poderoso e o Cordeiro. Na eternidade não haverá templo, porque a glória de Deus, ela não cabe dentro de um templo, e o Espírito que veio de Deus voltará para Deus. É como se nós voltássemos para onde nós saímos, era como se nós voltássemos para a nossa essência, para o nosso Deus, para aquela intimidade perfeita que um dia foi perdida no Éden. A glória da última casa, essa é maior que a da primeira. Tome posse dessa bênção, essa promessa é verdadeira. Jesus Cristo vai voltar, se com ele tu vencer. Aí sim você vai ver se cumprir. A glória da última casa é muito maior do que a de Salomão, é muito maior do que a de Zorobabel, é muito maior do que a de Herodes, é muito maior do que a própria manifestação de Cristo, é muito maior do que a glória que Deus depositou e tem depositado na sua igreja, é muito maior do que simplesmente, não é nada simples, é maravilhoso, mas não acaba ali em estar como uma coluna do templo de Deus e estar servindo Deus continuamente. Nós estaremos no próprio Deus, porque lá não há templo. O próprio Deus e o seu Cordeiro são o templo. Meu amado, meu amigo, minha irmã, minha amada, nós estamos firmes no Senhor e nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor, e eu te convido a permitir que o Senhor te ajude a entender essa mensagem. Se ela foi uma bênção para você,
curta, compartilhe, deixe o seu glória a Deus lá nos comentários, envie essa aula para a edificação de outros e assim se inscreva também no nosso canal. Eu creio que assim como Deus levantou os teus servos, os profetas Ageu e Zacarias, para estimular Zorobabel e Josué na reconstrução do templo, o lugar onde o Senhor seria adorado e onde o nome do Senhor seria glorificado e o próprio Deus se agradaria, eu creio que Deus há de te ajudar, te estimular a fazer aquilo que Ele tem te orientado a fazer em tempos de crise, em tempos de reclusão, em tempos de distanciamento social, em tempos de incerteza, de dificuldades. Deus há de te estimular a fazer aquilo que Ele te ordenou fazer. E eu creio que obedecendo, muito você se alegrará na presença do Senhor. E eu creio que ainda mais o Senhor se alegrará e o nome dele será glorificado em sua vida, em sua família. Deus em Cristo te abençoe. Tenha um bom final de semana.